Meus amigos, minhas amigas, é um prazer muito grande poder, nesse momento, estar compartilhando convosco uma reflexão da Palavra de Deus aos corações de todos quantos têm a oportunidade de estar me ouvindo nesta hora. O Espírito Santo me deu uma inspiração nesse momento e eu quero compartilhar convosco aquilo que Ele tem nos trazido neste momento. A cada instante que nós passamos, nós visualizamos um caos espiritual no seio da igreja evangélica. Quando eu digo igreja evangélica, isso está envolvendo todas as denominações, um esfriamento espiritual contundente. Se ouve sobre o crescimento da igreja. A igreja tem inchado com numeridade de pessoas. Só que esse inchamento, esse crescimento da igreja na terra não tem se agradado a Deus, porque a igreja tem crescido em número, mas a igreja está entrando numa decadência, num caos espiritual. Até porque, depois da implantação, no decorrer dos anos dessa teologia da prosperidade, levou a igreja a estar buscando as coisas materiais, o reino desse mundo, e não foi exatamente aquilo que Jesus veio trazer para a humanidade. Jesus veio a essa terra com um objetivo muito claro, de estar restaurando a humanidade, restaurando o espiritual da humanidade. Naquele tempo jazia as seitas, diversas seitas religiosas, na condução da fé do povo, aquela fé pagã. E Jesus veio exatamente no momento em que já passavam-se de 400 anos que Deus não falava mais com o povo, não falava mais com ninguém. Deixou assim uma lacuna, sem usar mais profetas, sem levar mensagem a mais ninguém, até a chegada do Messias prometido, que havia sido profetizado há cerca de 700 anos pelo profeta Isaías, referente à sua chegada, o seu trabalho, o seu martírio, a sua morte, a finalidade em que ele veio para essa terra. Jesus veio, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu trabalho, instituiu a igreja, restaurou a igreja, implantou a igreja, gerou a igreja, que a igreja é uma geração que foi gerada nas entranhas de Jesus, após a sua morte e a sua ressurreição. A princípio, as 7 igrejas da Ásia veio fazer um trabalho excepcional na direção, na condução do Espírito Santo. Nós vimos Atos 2, a descida do Espírito Santo ali em Jerusalém, que os discípulos estavam aguardando esse momento, desse revestimento de poder para poder fazer a obra. Jesus deu a ordem a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos obedeceram. Cerca de 120 discípulos ficaram ali no cenáculo, orando, esperando o momento da descida do Espírito Santo. Isso aconteceu. Quando vieram ali um vento impetuoso, encheu a casa, e o povo começou a falar em línguas, começou a profetizar, começou a falar em variedades de línguas, o poder do Espírito Santo, língua, até mesmo chamada língua dos homens, onde interpretavam línguas de várias nações, eram expostas, ouvidas claramente naquele dia, e muitos entenderam esse sobrenatural que aconteceu. No decorrer dos anos, tem havido um esfriamento da igreja. A igreja, com as falsas teologias, que nós temos seminários criados com filosofias satânicas, doutrinas de Satanás, implantado nos seminários, mudando a direção da igreja, trazendo o mundo das facilidades,
trazendo a igreja para buscar um reino material. Não foi isso que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer uma visão material. Até alguém pensava que Jesus viesse restaurar o reino de Israel. Ele não veio para isso. Ele veio restaurar o homem que jazia caído no pecado. E nós temos muito nos preocupado. Nos preocupado até então, Jesus deu um perfil para a igreja. Trilhou um caminho para a igreja andar, seguir durante a sua estadia aqui na terra. Mas nós estamos vendo que a igreja tem se desviado desse propósito, com exceção um pequeno grupo que ainda se preserva. Entrou aquela filosofia que não tem perigo, não tem nada a ver, e a igreja perdendo o seu pudor espiritual, perdendo o seu relacionamento com o Espírito Santo, afugentando-se da oração, da santificação, da consagração, a santificação, corpo, alma e espírito. Alguém até pregando muitos, uma mensagem está orquestrada, uma mensagem. E essa mensagem, ela está orquestrada pelos grandes ministérios, praticamente não se prega mais a Bíblia, não se prega mais a palavra. Ou quando se prega são em textos isolados que interessam a um sistema. Então estamos vivendo um sistema dentro da igreja. A igreja foi montada um sistema pelo anticristo, pelo falso profeta, pela besta, porque essas três personagens, elas trabalham unificadas para poder desviar a igreja do arrebatamento. Há um perigo muito grande. Satanás tem investido com todas as suas forças, artimanhas, para tirar a igreja do arrebatamento. Porque tirando a igreja do arrebatamento, a igreja não subindo no arrebatamento, aqueles que ficarem serão vencidos, é a sua maioria absoluta. Serão vencidos pelo anticristo, pelo falso profeta, serão vencidos pela besta, serão vencidos pelas pragas que virão, serão vencidos pelos problemas, pelo caos que vai formar após o arrebatamento da igreja. E tudo indica que nós estamos na última semana de Daniel. Todo o caminho está nos dando uma luz, que estamos adentrando a esta última semana, que os teólogos sabem muito bem, dessa última semana de Daniel. Das 70 semanas, todos dizem com a mesma visão, com a mesma ótica, de que falta apenas uma semana, que essa semana ela equivale-se a 7 anos. E durante esses 7 anos, a igreja do Senhor Jesus, ela passará a sua primeira fase de 3 anos e meio, que é a primeira fase dessa tribulação, ou dessa grande tribulação. E essa fase será uma fase difícil. É onde é a fase da escolha, daqueles que querem e dos que não querem, daqueles que permanecem fiéis e aqueles que vão para o outro lado. Então nós vimos aqui uma recomendação de Jesus. São Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. O que Jesus quis dizer com isso? Sobre 2 portas. A porta larga, o caminho espaçoso. Esse caminho espaçoso,
essa porta larga é exatamente a porta que Satanás vem abrindo ela, vem alargando ela, para que a maioria dos chamados cristãos, que não querem ser chamados nem evangélicos mais, já são cristãos, mas nós temos que observarmos, refletirmos, que o espírita se diz cristão, o católico se diz cristão, e os evangélicos já estão se dizendo também cristãos. A palavra é até apreciada, é preciosa. A palavra cristão, isso quer dizer seguidor de Cristo, tem a fé de Cristo. Mas não é essa a realidade, a finalidade não é essa. A finalidade é se alinhar todos, se juntar a todos. Nós vimos os grandes pregadores das mídias. Os pregadores das mídias não falam mais sobre o pecado, não prega mais sobre a santidade da igreja, a pureza da igreja. Porque Satanás sabe muito bem que os impuros não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam pecados não herdarão o reino dos céus. Então nós observamos que a igreja está sendo alinhada nesses últimos anos para não subir no arrebatamento, quando Jesus virá buscar os seus escolhidos. Isso nos traz um perigo muito grande para os crentes da atualidade. Nós ouvimos que estão criando várias versões bíblicas, e algumas versões bíblicas orientadas por Satanás, para tirar aqueles textos que levam o homem à santificação, que afasta o homem do pecado, que afasta o homem da iniquidade, que afasta o homem da prostituição, que afasta o homem do homossexualismo, até criar uma versão recente para atender os praticantes do homossexualismo, os praticantes das lésbicas, tirando a condenação que está registrado na palavra, as palavras condenatórias, que condenam os praticantes de orgias, a união de pessoas do mesmo sexo. E hoje não se prega mais. Os pregadores estão se omitindo. Qual o interesse de tudo isso? É o interesse de Satanás que não se pregue mais a verdade pura da palavra de Deus, a verdade genuína, a doutrina de Cristo, a doutrina da instituição da igreja. Nós observamos que os pregadores hoje estão envolvidos nas histórias do Antigo Testamento, contando história do passado, do que aconteceram com as pessoas, até histórias bonitas, excelentes, mas não estão pregando mais a santificação da igreja, a pureza da igreja. Mas alguém perguntava a Jesus: Senhor, são muitos os que irão se salvar? Jesus responde para essa pessoa: porfiai, por entrar pela porta estreita. Meu amigo, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Por esta porta não vai entrar os beberrões, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os enganadores, os falsos profetas, aqueles que estão andando na iniquidade, não herdarão o reino dos céus, não entrarão por esta porta. Mas a porta larga e o caminho espaçoso diz: não tem perigo isso,
não tem perigo aquilo, isso é natural, nós estamos na normalidade, nós estamos em tempos diferentes, hoje a cultura é diferente da cultura bíblica, mas não se esqueçam que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus que diz haja luz e houve luz, aquele mesmo Deus que diz façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, é o mesmo Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Deus é o mesmo Deus. Esse Deus não mudou. Não há mudança nele. Ele continua sendo o mesmo Deus da santidade. Esse mesmo Deus que disse para Abraão, Abraão, sê perfeito e ande na minha presença, Abraão. Ele disse a Abraão, sê perfeito. Busque a perfeição. E é exatamente o que ele requer hoje de nós. De alguém que quer entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Quando Jesus disse aos seus discípulos, sede santo, porque vosso Pai que está nos céus é santo. Então nós observamos que o Evangelho não mudou, a palavra não mudou. Talvez as culturas humanas mudam, as filosofias humanas. Hoje nós vimos até mesmo a interpretação de hinos, de louvores, que são cantados nas igrejas, que são puras filosofias humanas, só enaltecendo o homem, só levando o homem para cima, aqui para esse reino, buscando bens, buscando riqueza, buscando autoelevação. Esse é o Evangelho de Cristo? Não, 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 não. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da renúncia. Aquele Evangelho que Jesus diz, que quem não renunciar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então precisa haver uma renúncia, meu amigo. Mas a igreja não está pregando essa verdade, com exceção poucas. Poucas estão pregando essa verdade. Mas tem uma coisa, os senhores pastores, missionários, bispas, aqueles que não estão, os evangelistas de palco, aqueles que estão aí no auge, nos altares, só querendo distribuir bênçãos, profecia, e tem uma coisa, a profecia você pode profetizar o ano todo, não vai funcionar se a profecia não vier dos céus. A profecia que vai operar, que vai ter efeito, é só a profecia que vem dos céus, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Então sabemos por certo que Jesus deu essa ordem. Porfiai por entrar pela porta estreita. E essa porta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é a porta da renúncia. Quantos dizem, vai ser crente daquele jeito? Até eu sou. Eu sou, se ele é crente, eu sou pastor. Quantos dizem assim? Zombando por quê? Porque muitos estão vivendo uma vida dupla. São pessoas que estão dentro da igreja e lá fora. Estão praticando outras coisas. Praticando aberrações. Praticando o que o ímpio pratica. Praticando iniquidade o que o outro pratica. O seu linguajar, a sua palavra, a sua dicção, as suas falas. Não tem diferença do mundo. Hoje se cabe tudo, se pode tudo. Só que no céu, nos portais celestiais, não entrarão os impuros. Não entrarão os impuros. Não tem pecadinho, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Temos pecados morais, tem pecado isso, mas diante de Deus, sabe aquela coisinha, aquele pecadinho que não representa nada, aquela mentirinha que nada representa, os portais celestiais não. Sabe aquele furtozinho, aquela coisinha, nada, não, isso aqui não é nada, esse objeto aqui, não, eu vou levar para casa, eu vou precisar dele, isso não tem nada.
Aqui o empresário tem muito, a dona de casa tem muito disso aqui, eu vou levar um e guardar. Por causa desse um aqui, você pode não entrar nos portais celestiais. Deus é santo. Os portais celestiais não vão entrar os impuros, os mentirosos. Ah, mas uma cervejinha só não faz mal. É a porta larga. É o caminho espaçoso. Não, uma cervejinha, um quentãozinho, uma coisinha de nada. Minha cervejinha social para o domingo, para o feriado, relaxar um pouco, descansar, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Isso não está dizendo nada. Quem disse? A Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus. E Satanás é tão astuto que já criou a chamada cerveja sem álcool, para o crente cair nessa. Fique esperto, hein? Fique esperto. E você também, comerciante. Você, dono de mercado, dono de distribuidora, donos de negócios, que vende a cerveja, vende o cigarro, vende as bebidas alcoólicas. Você pensa que você está dentro do plano de Deus? Não, reverendo, mas isso é negócio. É negócio, mas aquilo que você não quer para você, você não deve querer também para o seu próximo. Jesus foi muito claro: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, você não vai desejar que ele consuma o que você não consome. Você não vai desejar que ele faça o que você não faz. Que ele pratica o que você não pratica. É muito sério a coisa, isso chama-se renúncia. Quem não renunciar-se a si mesmo não pode seguir a Jesus. Está fora do plano do Evangelho. Está fora do plano da salvação. Então isso é bom ir se acertando desde hoje. Desde já ir se acertando. E se santificando a Deus. Porque a porta é estreita. O caminho é apertado. E Jesus diz: são poucos os que entram por essa porta. Se são poucos, eu digo aos senhores e às senhoras, se esforcem para fazer parte desses poucos que querem entrar, desses poucos que querem seguir esse caminho, que querem renunciar ao mundo. Nós vivemos num mundo pecaminoso, um mundo que está controlado por Satanás, o Deus desse século. Tem fechado o entendimento das pessoas. As pessoas deixam de adorar Jesus para adorar uma imagem. Deixam de cultuar a Jesus para cultuar uma imagem de escultura fabricada nas fábricas por seres humanos. E os senhores religiosos, chefes de religiões, apoiando essa aberração, tirando o homem de Deus da presença de Deus, levando as pessoas a essas vãs adorações, vãs venerações. Mas tem uma coisa: no dia do juízo de Deus, todos esses vão descerem para o abismo. Na morte vão descerem para o abismo. Não adianta a pessoa chegar e dizer: olha, que o Senhor ponha em bom lugar, que o Senhor a tenha no bom lugar. Não adianta mais. Já está lá. Ou lá embaixo ou lá em cima. Não tem outra alternativa, não, mas vai ter o lugar de purgar os seus pecados por uma temporada. Isso é mentira de Satanás. Ele engana a pessoa até no último minuto. Quando a pessoa está lá no leito do hospital, morre, mas não morre, os demônios já estão ali aguardando a alma sair do corpo. Como os anjos de Deus também. Para levar os santos, aqueles que foram fiéis até a morte, sem negar a Jesus, santificando a sua vida na presença do Espírito Santo, arrependendo-se dos seus pecados. Aqueles que abraçaram a Cristo tiveram uma vida
abnegado ao Evangelho de Cristo, como servos fiéis e leais. Os anjos estão ali, na beira do seu leito, esperando a alma, que é a pessoa sobrenatural, a pessoa que sai do corpo, a verdadeira pessoa, ouvindo, vendo, tendo toda noção de tudo, com mais perfeição ainda do que estando no corpo. A pessoa sai vendo, sai ouvindo, sai com toda capacidade de intelecto. A pessoa sai dali do corpo nessas condições. Se elas forem levadas ao inferno pelos demônios, elas têm consciência que estão indo ao inferno. Elas lá lembram dos seus parentes que estão na terra. Lá elas lembram daqueles que estão aqui que poderiam serem salvos ainda. Nós vimos o rico e o Lázaro. O rico que morreu sem Jesus, ele clamou: olha, meus parentes que estão lá na terra. Mas não tem mais jeito, é tarde demais. Lá ele clama, mas quem está aqui não ouve. Ah, mas ele veio aqui falar para mim, isso é espírito de demônios que vem enganar as pessoas. Dizendo que aquela personagem que morreu, que está em bom lugar, que tem isso e aquilo, é tudo engano, é engodo de Satanás. Então Jesus nos orienta, meu amigo, minha amiga. Porfiai, quer dizer, esforçai. Reverendo, mas eu vou perder muita coisa nos meus negócios. Se eu for levar dentro da letra, da palavra, da justiça, da equidade, como diz a palavra, orienta a palavra, eu vou perder muito. Que perca, meu amigo. Jesus, ele pergunta: o que adianta, em São Mateus 6, o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Que adianta? Viver uma vida de 60, 70, 80, 100 anos aqui na terra e perder uma eternidade toda? Deus me guarde. Abramos mão de tudo aqui dessa terra, de tudo que é contaminoso, que vem contaminar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Sabe por quê? Porque uma vida eterna com Jesus é eterna. Satanás sabe muito bem disso. Sabe por quê? Porque ele foi expulso de lá. Ele sabe que o céu é maravilhoso. Ele sabe que a nova cidade que Jesus foi preparar para os santos, para os salvos, é maravilhosa. Ele sabe que o lugar é esplêndido. Ele assistia do trono de Deus e perdeu esse direito. Foi expulso de alto a baixo. Está reservado para ele o lago de fogo, para ele e para os seus anjos caídos também. Mas infelizmente, esse lago de fogo vai receber milhões e milhões de homens e mulheres que rejeitaram a Cristo, que entraram pela porta larga e o caminho espaçoso. Nós vimos o sábio Salomão, por uma inspiração divina, diz: há caminho que parece bons aos olhos dos homens, mas o fim desse caminho são caminhos de morte. Quer dizer, começa no caminho, e esse caminho vai alagando para vários caminhos, várias diretrizes. Meu amigo, pense bem. Não vale a pena nós nos amarrarmos numa religião, rejeitando a pessoa de Jesus Cristo, na sua essência de santidade, na sua essência de pureza, que quer levar o homem a essa pureza, a essa santidade. Por quê? Porque ele exige que sejamos santos como ele é santo. Como o vosso Pai que está nos céus. Nosso Pai que está nos céus é santo também. Santo é separado do mundo. É rejeitar o pecado, rejeitar a iniquidade, rejeitar tudo que esse mundo oferece. Hoje uma mulher crente não tem diferença da mulher mundana. Não tem diferença.
toda pintada, toda maquiada, toda mudada, cabelo espatufado, cortado, tingido de azul, tingido de vermelho, tingido de roxo, tingido de toda a coloração que lhe convém. Peraí, nós somos templo do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga. O dia que nós nos entregamos a Cristo, nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. É uma entrega 100% total a Deus. A partir dali, nós pertencemos a Deus e devemos ser conduzidos pela sua palavra. Reverendo, mas a modernidade, hoje nós vivemos em outra realidade cultural. Não, isso é engano. Isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus é imutável. Nós vimos os apóstolos cuidando disso, tratando disso. Mas poucos pregadores querem pregar no Novo Testamento. Quando prega no Novo Testamento, está pregando só milagre. O cego, o Bartimeu, a mulher que tinha o fluxo de sangue, que sofria há 12 anos. Excelente, foram milagres de Jesus. Já preguei muito e prego. Mas vamos para frente um pouquinho. Para as cartas apostólicas, epístolas apostólicas, que traz a santidade da igreja. Vamos pregar o Novo Testamento na sua essência. Não só pregar, mas vamos viver. Viver a palavra, andar da palavra, trabalhar da palavra. É a mulher lá no banco, na loja, no açougue, no mercado, trabalhando na empresa pública, na prefeitura, no estado, na União, onde estiver trabalhando. Essa mulher deve ser uma luz que brilha. Alguém olhe para essa mulher e diz: eu vejo algo de Deus na vida dessa mulher. Ah, mas eu sou de Deus. Mas não parece. A luz não está brilhando. Jesus diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí ele diz: que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que através da nossa vida, o nome de Jesus passe a ser glorificado. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas vale a pena você se sacrificar por alguma coisa por um tempo. Mas naquele dia, você ser recebido com festa nos portais celestiais, sendo recebido como o bem-vindo de Jesus, o bem-vindo do Senhor, dos anjos, o cortejo angelical. Receber alguém que subiu dessa terra, partiu dessa terra, sendo fiel a Deus, santificado a Deus, crucificando-se o pecado, com a sua vida entregue ao Calvário. Nós sabemos que Jesus pagou um preço muito alto, o preço da morte, do sofrimento. Não foi brincadeira. Isso não foi somente para ser apresentado na sexta-feira da paixão, onde se comemora a paixão de Cristo. Mas no dia seguinte, já estão nas farras, nas bebidas, nas orgias, nas prostituições, nos enganos, cuidando da pecaminosidade. Isso é apenas religião. Simplesmente Jesus vira as costas para isso. É repugnante aos olhos do Senhor. E a igreja está se omitindo de pregar a verdade. Pregadores, pregue a verdade. Se você não pregar a verdade, você vai descer para o abismo, juntamente com as pessoas que estão descendo, porque muitos pastores não estão ensinando a verdade. Estão ensinando meia verdade, com apenas interesses financeiros,
interesse de encher os templos, de inchar os templos de massa humana para buscar rendimentos financeiros. Mas os olhos de Deus estão voltados a todas essas aberrações aqui na terra. O juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem para os grandes, para aqueles que estão por interesses obscuros, deixando de pregar a verdade do Evangelho de Cristo, a verdade da palavra de Deus. Aos milhões estão andando, eu digo aos milhões de crentes que estão nas igrejas, vivendo como o mundo, praticando as coisas do mundo. Aos milhões estão andando com as suas lideranças esse caminho espaçoso. Mas a Bíblia diz, Jesus diz que o fim desse caminho é a morte. E quando diz a morte, é a morte eterna. Do inferno já tem muitos pastores, lideranças grandes que nem passam na sua mente. Lideranças que estiveram aqui no Brasil pregando, realizando conferências diversas, estão hoje no abismo eterno, esperando o juízo final para a sua condenação eterna, mas já estão do sofrimento, infelizmente. Sabe por quê? Porque omitiu de pregar a verdade, de pregar o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então você, minha irmã, você que está enfiado na vaidade, na luxuaria, nas maquiagens, nas vestimentas pecaminosas, atraentes, fuja disso. Se santifique a Deus. Leve uma vida de oração e você vai ver a sua vida mudar. Comece a orar 1 hora por dia. 1 hora por dia já está bom. Consagrar, jejuar, peça uma direção a Deus, peça orientação ao Espírito Santo. Não, mas meu pastor disse que está tudo bem. Cuidado com os pastores que estão por aí. Com exceção, os fiéis, os leais à Bíblia, à palavra de Deus. Cuidado com esses que se diz pastores. Porque o apóstolo São Paulo já pregava que haveriam de aparecer os falsos mestres, os falsos doutores da teologia, os falsos que estariam trazendo, desviando a igreja da verdade. E é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, a igreja se desviando da verdade da palavra de Deus. Existe tradução bíblica que já saíram, cerca de 800 palavras foram tiradas da Bíblia. Porque são palavras que levam as pessoas à santificação, à pureza, que mostram o pecado na vida do homem. Por isso, eu oro a Deus, para que o Espírito Santo te dê graça e força, para você entrar pela porta estreita e o caminho apertado da santidade, da santificação, para que você possa morar com Jesus. Ser um dos tais, como tem aquele hino da harpa cristã, um dos tais. Você possa ser um dos escolhidos a entrar dos portais celestiais, com uma vida santa, irrepreensível, uma vida pura diante do Espírito Santo. Eu quero orar com você nesta hora. Se você quer aceitar a Jesus como seu Salvador, mesmo que aí não seja uma igreja, mas o Espírito Santo está aí para lhe ajudar nesta hora e receber você como filho, como um novo integrante da igreja de Jesus. E aí você vai procurar uma igreja séria, a Igreja Evangélica Pentecostal Missão da Paz, que está ali com as suas igrejas em Itapevi. Aqui no Paraná, na Alta Sorocabana também estamos com mais uma igreja. Olha, nós queremos orar e abençoar a sua vida. Eu quero orar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, esta vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo tocou no seu coração,
que está arrependida, meu Deus, do que tem feito, da vida que tem andado, como tem andado. Mas eu sei, meu Deus, que o Espírito Santo é capaz de restaurá-la, de perdoá-la, de abençoá-la. É capaz, meu Deus, de escrever o seu nome no livro da vida. Que essa pessoa nesta hora, Senhor, venha reconciliar-se contigo. Que essa pessoa, meu Deus, venha ter um encontro verdadeiro contigo e possa ter uma vida de santificação, uma vida de santidade a partir desse dia. A partir deste momento, meu Deus, passa a levar uma vida de oração, uma vida de adoração a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Pai querido, perdoa os pecados de cada um. Aqueles que estão arrependidos, pedindo perdão dos seus pecados. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Esta nação brasileira, meu Deus, que passa por momentos difíceis. O pânico tem tomado de conta dessa nação, através do falso alarme desse vírus, meu Pai. Nós sabemos que são dias difíceis, que a população, que o povo e a tua igreja passa na terra. Mas sabemos que és Deus que podes. E por isso eu repreendo a enfermidade, repreendo o poder do câncer, o poder da leucemia, o poder da enfermidade nos ossos, nos nervos, nos tendões, na bexiga, no esôfago, no estômago, nos rins, meu Pai. Ainda que algum dos órgãos estejam paralisados, que sejam restituídos agora, pelo poder da fé, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Repreendo Satanás com toda a sua potestade e principados que a todo ar. Repreendo todas as legiões de demônios que têm perturbado esta casa, perturbado esta família, colocando o desejo do suicídio, o desejo do homicídio, o desejo da maldade, o desejo dos adultérios, das prostituições, das orgias. Repreendo todos esses males no nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, nossos obreiros, pastores, pastor Osiel de Brito, lá na Grande São Paulo, da cidade de Itapevi, pastor Reginaldo e todo o nosso corpo de obreiros e lideranças, bispo Wagner aqui no estado do Paraná, com todos os nossos obreiros, pastores e pastoras que também estão atuando na caminhada, pastora Juliana de Brito, pastora Vânia de Brito, nossa equipe de trabalhadores e trabalhadoras. Vamos na fé, na santidade e na pureza, porque ora vem Senhor Jesus. Seu amigo, reverendo Moisés de Brito. Fique na paz e na graça do Senhor.